irmãos, a paz do Senhor, que quem fala é Elisa Rios, eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E agora eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, irmão. Tive que parar o vídeo, a quarta vez que eu parei o vídeo, porque o capeta que tá aqui, tava aqui atormentando, mas ele foi pro inferno agora, em nome de Jesus. Tive que estar dando uns gritos aqui dentro de casa aqui por causa desse diabo sujo. Ele não quer que eu fale as artimanhas dele, a nojice dele, a podridão dele, mas eu vou falar. Eu vou falar porque quem me deu a visão foi Deus, quem me deu o sonho foi Deus, foi Deus. Se Deus mostrou é porque Deus quer que eu fale, eu vou falar. Vamos lá, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o diabo, o anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus nos templos de Deus, querendo parecer Deus. Vou parar aqui, irmãos. Olha só, eu quero dizer para vocês que Deus já me mostrou esse anticristo. Se vocês assistem os meus vídeos, vocês vão saber direitinho, tá? Eu vi ele sentado no templo de Jerusalém. Eu vi ele sentado com arrogância e Deus me deu o nome dele, sobrenome, vi a cara dele, vi tudo, tá? Eu só não posso falar porque Deus falou para mim não falar. Aqui no vídeo, eu posso falar pra família ou pra alguma pessoa no íntimo, eu posso falar, mas não posso falar pra todos, tá? Porque foi o Senhor que falou pra mim não falar. Mas é verdade, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Continuando o verso 5. Não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Aqui Jesus, que estava nos alertando que ele já falou pra nós. E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora e detém até que seja afastado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Glória a Deus. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, que ele é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que ele é tão mentiroso que ele acredita até na própria mentira dele. Vê se pode uma coisa dessa. E com todo o engano da injustiça para com os que perecem. Perecem porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, isso é muito sério. Isso aqui é para mim, para você, para todos nós, porque o diabo, ele é sujo. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, como eu falei para vocês aqui. E a palavra de Deus diz que ele não mais veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Mas agarremos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, soberano nos céus e na terra. E ele não vai permitir essa coja maligna do inferno nos tragar, tá bem? Vou fazer uma oração aqui agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos na Tua presença, ó Deus, para louvar, glorificar o Teu nome, te exaltar, te dizer que Tu és santo, soberano, que Tu és o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, exaltação, Senhor. Coloco diante de Ti a minha vida, a vida do meu filho, a vida dos meus netos, Senhor, da minha família também, Senhor, todos os meus familiares, Senhor, coloco diante de Ti, arranca toda, Senhor, e quebra toda, desmantela todas as armadilhas do diabo,
toda retaliação de Satanás contra a minha vida, da vida do meu filho, da família dele e da vida dos meus familiares, Senhor. Pai, eu coloco diante de Ti também essa igreja, esse povo que vão estar vendo este vídeo, Senhor. Pai, abençoa cada vida, coloco eles diante de Ti, ó Deus. Livra eles de toda a retaliação de Satanás e seus demônios, Senhor. Contra, Senhor, esta vida, Senhor. Abençoa cada vida aqui, ó Deus, que vai ouvir esse relato que eu vou estar contando, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que eu não falo de mim mesmo, mas que o Espírito Santo, o Teu Espírito, Senhor Jesus, venha falar na minha boca, Senhor, e venha falar, Senhor, que realmente, Senhor, o Senhor passou para a minha vida, para que eu pudesse contar aos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus, para que eles sejam alertados de toda esta obra do diabo, Senhor, que está próximo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é o que eu te peço e te agradeço. Sei comigo, usa a minha boca, Espírito Santo, para falar a verdade, nada mais que a verdade, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Irmão, quero deixar bem claro que aqui não é exaltação para capeta, não. O capeta é debaixo dos pés, amarrado, acorrentado, em nome de Jesus. E eu quero falar para vocês, sim, sobre esse anticristo, né, que Deus já me mostrou que quando esse maligno, esse homem do pecado chegar aqui na terra, muitas pessoas que não têm Deus, que não querem saber de Deus, vão estar enganadas com esse homem maligno do inferno, tá? Eu vi pessoas com champanhe, com taça de champanhe assim, ó, desse jeito, levantando pro céu, entendeu? E feliz da vida por esse maligno do inferno. Mal elas sabem que esse diabo desgraçado do inferno, esse anticristo, vem para matar, roubar e destruir, roubar a paz de todos aqui da terra e vão levar essas pessoas para o inferno. Aquelas pessoas que não têm Jesus vão para o inferno. Não, irmão, não tem um papo na língua. Eu já não tenho tempo para estar passando mão na cabeça de ninguém, não. Aqui é o papo reto mesmo, tá? Papo reto. Então, eu estava falando para vocês que Deus me mostrou a estátua do Nabucodonosor, uma estátua de ouro que eu via saindo de dentro do Donald Trump. E vocês viram que o Elon Musk fez uma apresentação sobre a faixa de Gaza com a estátua de ouro do Donald Trump. Eu não estou mentindo, vocês busquem aí, vocês verifiquem aí se eu não falei e aí se comprovou, tá bom? Essa estátua, ela é hipnotizante, como eu falei pra vocês. Ela faz com que as pessoas adorem. Pessoas que não têm Deus, irmãos. Pessoas que não têm o Espírito Santo, tá? Que vão adorar esse anticristo maligno do inferno. Também vi igrejas fechadas, escuras, com pessoas na frente, penduradas em cordas, para serem enforcadas e queimadas, tá? Queimadas também, viva, com brasa. Eu vi um homem tirava umas brasas de um forno e pegava aquelas brasas, botava assim, como tivesse um quadrado debaixo dos pés dele, botava aquelas brasas lá para queimar aquele cristão que estava pendurado na frente da igreja. Então, irmãos, não é brincadeira o que eu tô falando pra você, porque ele vai perseguir a igreja, a mulher, né, e depois os filhos da mulher, né, os descendentes da mulher, tá? Tá em Apocalipse aqui, excuse me, essa água tem gás, eu não sei o capítulo certo agora, porque eu dei uma, aqui que tá, aqui ó, no Apocalipse 12, o 12, verso, a partir do 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca, engolindo o rio que o dragão o lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Quem é que mantém o testemunho de Jesus, se não é nós? Os cristãos. Então ele vem perseguir a nós, os cristãos, tá bom, irmãos? Então, irmãos, eu quero falar pra vocês, o diabo não queria que eu falasse essa mensagem pra vocês, tive que expulsar o diabo daqui da cozinha, porque começou a fazer barulhinho aqui na cozinha. Eu falei, capeta, sai daqui, em nome de Jesus, né? Porque tem que ser, com o diabo não tem flor não, é igual com bandido, não tem flor não, ó,
Cabeça do capeta. Esmagando a cabeça dele. Então, irmãos, eu quero contar para vocês essas 3 visões que o Senhor me mostrou hoje pela manhã. Era por volta de 6 horas da manhã, quando eu acordei-me. Eu estava... não estava meio dormindo, é como se fosse, vou supor, é um sonho profético, mas eu não estava dormindo profundamente. Eu tinha saído daqui da minha casa, irmão, só que eu não sabia de nada. Eu cheguei perto de um... É que aqui, vocês não sabem, aqui perto, você sai, tem uma grande avenida, tipo uma BR, né? Que a gente pega para ir para Manhattan. E aí, ao subir a rampa para entrar nessa BR... tinha um quiosque assim do lado e tinha a rua que tava, essa avenida que tava vindo pra cá, ela tava toda interditada, só passava polícia, FBI ou CIA ou polícia militar, vários polícia paisano, vários carros de polícia. E eu perguntei, tinha um quiosque assim do lado, eu perguntei pra menina, o que tá acontecendo aqui, por que fecharam essa rodovia, a gente não pode passar? E ela disse assim pra mim, como você não é confiável, não posso te falar. Você não é daqui, não faz parte daqui, você não pode ser. Glória a Deus, que eu não faço parte mesmo. Porque, ela disse que eu não era uma pessoa confiável para estar com eles lá. Porque eles já tinham a minha ficha todinha, irmão. Minha ficha todinha, meu Social Security, eles tinham todos os dados da minha vida, tudo que eu tinha feito aqui nesse país, eles tinham os dados, tudo. E foi falando coisas minha íntima, sabe? De acontecimentos que, meu íntimo, eu fiquei horrorizada. E aí eu peguei o carro e subi aquela rampa e fui lá por um pé de Manhattan. Quando eu cheguei lá perto de Manhattan, irmãos, tava acontecendo um evento. Eu sabia, na hora que eu cheguei lá, eu sabia que o anticristo estava lá em Manhattan. Manhattan, New York, tá, irmãos? E eu tava aqui na parte de New Jersey e eu tinha uma multidão de astrólogos, mas tinha muito astrólogos e satanistas e astrólogos e satanistas. Deus falou pra mim, os astrólogos são satanistas. Bom, sinto muito se tiver algum astrólogo aí, tá? Se tiver, converta-te, porque é satanismo, tá? E aí, eu percebi que quando eu falei com aquela mulher, que ela sabia da minha vida, tava de dia. E quando eu cheguei em Jersey City, né, que é a questão de 10 minutos de carro, eu cheguei lá e quando eu olhei pro céu, irmão, escureceu. Escureceu o céu e eu vi a lua, irmão. A lua, ela desceu. Eu não sei se a terra foi lá perto da lua, né? Porque eu tive uma visão que o Senhor, eu vi a terra cambaleando, rodando pra tudo quanto é lado. E ela chegava assim, num ponto, né, cambaleando, e Jesus pegava com as mãos, a terra pegava com as mãos assim, e aí Deus pegava e falava assim, aqui, eu vi o diabo assim, na nuvem, né, do lado assim, e Deus pegava e falava bem assim, eu estou no controle de todos os reinos, mas para que sirva de testemunho, ele pegava a terra, tá, Jesus. Então, eu olhava pro céu e via a lua muito grande, ela tava da cor de carvão, ela tava preta, da cor de carvão, e ela tava muito grande, ela parecia que ou a terra ia bater na lua, ou a lua ia bater na terra, algo assim, ela tava muito próxima aquela imensidão de bola, sabe, preta, bem pertinho da terra. E meu Deus, isso é a lua, que isso, meu Senhor Jesus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a perceber o que estava acontecendo, aqueles astrólogos estavam lá tudinho, era um dia programado que os astrólogos sabiam que aquele dia ia acontecer, os astrólogos iam saber, eram os satanistas que são astrólogos, que Deus falou para mim desse jeito, os astrólogos, os satanistas astrólogos, Deus falou essa palavra bem aqui, tá? Então, quando eu tava desse lado, né, do lado de New Jersey, e eu sabia que o anticristo estava lá em Rumo de Manhattan, então eu vi uma quantidade de jovens muito grande, indo para Manhattan para fazer sacrifício para esse anticristo. Irmãos, eles davam uma bebida, um copo de bebida para aquelas pessoas, assim, desse tamanho mais ou menos, uma quantidade dessa.
E quando aquelas pessoas bebiam, era com sangue humano aquilo ali. Era uma bebida com sangue humano. Quando aquelas pessoas bebiam, os jovens entre 15 anos a 30 anos. E quando eles bebiam aquela bebida, irmão, eles ficavam endemoniados imediatamente. O diabo entrava neles imediatamente. Então eu lá com aquele homem lá, com aqueles monte de astrólogo, e ele mirava a lua e ele jogava um compasso na lua. E eu disse assim, não vai acertar. E ele falou assim, vai acertar, nós já programamos tudo. Aqui tá tudo programado, nós vamos acertar. E eu vi que ele fincava o compasso na lua. Quando o compasso caía na lua, assim, enfiava, como se fosse, sabe, como uma flecha, assim, você puxa assim e você joga. Só que era um compasso, quando caía era um compasso. Quando você viu o compasso caía certinho. 5 minutos, ou para meio-dia, ou para meia-noite. 5 minutos. E aí, irmãos, quando eu vi aquilo ali que tinha acontecido, eu vi aqueles jovens, as ambulâncias, fazendo maior barulho, abrindo caminho, aqueles jovens caíram, todos endemoniados, doentes. Eu via eles dentro das macas, dentro das ambulâncias, tudo passando mal. Eu via a cara deles deformada. Uns eu via como se fosse a cara de porco, toda vermelha, ensanguentada. Era muito sangue, irmão. Eu via a mocinha, jovenzinha, toda assim, mal vestida, com as pernas do lado de fora, quase mostrando as suas intimidades, pulando, surtando, em cima daquelas marcas, pulando, surtando com aquilo, e o soro colocado nos braços deles, aquela cambada de médicos abrindo caminho, dizendo e cuidando daqueles médicos. Só que as autoridades já sabiam que isso ia acontecer, as autoridades sabiam. Eles foram um evento programado, eles prepararam os hospitais, eles vaziaram os hospitais para receber aquele povo. Então, eu queria sair dali, mas eu não conseguia sair, porque o meu carro, eu não conseguia passar, porque ali só passava quem era polícia, quem era entendeu? Agente da polícia, FBI, CIA, ou muitos policiais apaisanos, e carro de polícia ou carro de ambulância não podia passar outro tipo de veículo. Então eu tentava sair daquele lugar ali para ver se passava, mas quando eu ia passar para pegar aquela avenida, eu ia a pé, porque eu disse assim, eu não passo mais de carro, eu vou a pé mesmo. Quando eu ia passando, não dava, aí vinha aquela ambulância lá, cheia, diabo do inferno, sai daqui, capeta, em nome de Jesus. E aí saía aquela ambulância cheia de pessoas, tudo agonizando naquelas macas, cheia de sangue, tava lá, entendeu? E aí foram para os hospitais, e eu via que os hospitais, eles tinham esvaziado aqueles hospitais para atender aquelas pessoas. Foi quando eu me despertei. Irmão, não é brincadeira, corre para Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, irmãos. Corre para Jesus, aceita Jesus enquanto é tempo, enquanto se pode achar, irmãos. Não é brincadeira, o anticristo tá aí, já tá no poder, e ele vai acabar, arregaçar com muita gente, irmão. Desculpa a expressão. Mas se vocês não vierem para os caminhos do Senhor, irmão, vocês vão perder a salvação. A palavra de Deus diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e suave. Venha para Jesus, aceita Jesus enquanto é cedo, enquanto se pode achar, irmão. Essa visão que o Senhor me deu hoje foi muito real, irmão. É muito real, irmão. Faça de tudo para entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição, irmãos. Venha para o caminho do Senhor. Eu vou fazer uma oração para você agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ainda na tua presença, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu coloco diante de ti, ó Deus, todas essas vidas que estão vendo esse vídeo, Senhor. Tu sabe que eu estou fazendo esse vídeo, Senhor, não é por mim mesmo, nem porque eu quero, Senhor, mas que seja para que tu seja honrado, Deus. Para que tu seja honrado, para que as pessoas saibam, Senhor, o que está para vir, o que estão esperando por elas, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abençoa cada vida, Senhor. Cobre elas com teu sangue, com a tua proteção, que o teu Espírito Santo, Senhor, cobre essas vidas, Senhor, com teu bálsamo, Senhor, de alegria e de conforto, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que tu quebra, Pai,
toda a feitiçaria do diabo, todo o engano, toda a obra do inferno, Senhor, contra essas vidas, Senhor, todo encantamento, Senhor, que tu quebra agora em nome santo do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço porque eu creio em ti. Lava essas pessoas com teu sangue, choricanta, labaraxé, choricantanai. Lava, Senhor, todas essas vidas, Senhor Jesus, que estão vendo esse vídeo, Senhor, que tu lava elas com teu sangue, proteja ela, guarda ela, livra elas de toda a retaliação do diabo na vida delas, Senhor. Cobre elas com tua proteção, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus Santo, Deus de Israel. Amém, glória a Deus, irmãos. A mensagem está dada, irmãos. A lua, eu vi a lua bem próxima. Você, irmão, que esteja aí com negócio de astrologia, pula fora. Pula fora desse negócio de astrologia. Isso aí é satanismo. Doa a quem doer, é a verdade, foi o que o Senhor me falou, irmão. Foi o que o Senhor me falou. Eu não tenho outra palavra a não ser essa, tá? Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês. São muitos jovens que vão se perder por causa de Maria vai com as outras e eles vão naquele ritmo lá com todo mundo e vão se ferrar todo mundo, viu? Todo mundo assim, eu falo jovens que não tem juízo na cabeça, tá bom? Então, pais, você que é pais, alerta os seus filhos, comenta com eles, fala com eles, fala pra eles, para que seu jovem não vá na multidão, não vai Maria vai com as outras, que não se entregue a essas coisas, que se os outros jovens estiver chamando vocês para fazer algum ritual satânico, não vá, porque lá vocês vão beber sangue humano, porque eu vi os jovens todos caídos, endemoniados, ensanguentados, surtando, pulando em cima da maca do hospital, e não pulando com soro nos braços, sangue saindo por todos os lados, pelos ouvidos, pela boca, pelo rosto, pelas partes íntimas, por todos os lados, irmão. Tudo ensanguentado, irmão. Então não brinque com coisas sérias, irmão. Não brinca. Não brinca, volte para Jesus, corre para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Tu que está aí agora me assistindo nesse vídeo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, me perdoa os meus pecados, Senhor, por palavras, ações e pensamentos. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, porque eu creio que tu vieste em carne e sangue, Senhor, para destruir as obras do diabo, Senhor. Salva-me, Senhor, em nome de Jesus. Vai repetindo essa oração todo dia. Dá o teu nome para Jesus. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Fala com o Senhor, pede perdão a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar, porque depois, irmão, não tem perdão mais, acabou. Quando Jesus vier buscar a igreja dele, acabou, irmão. Pode ser que se salve alguns que Deus separou para salvar, mas não vai ser todos não, irmão, então cuida. Rasga o seu coração diante do Senhor. E peça a ele, Senhor, eu quero voltar para tua casa, quero voltar para tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, eu não tenho força, mas me ajuda, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no coração, em nome de Jesus.